Olá, gente, tudo bem? Professora Cristiane trazendo aqui para vocês mais duas questões SPSEC, tá? Que foram cobradas aí alguns anos atrás na parte de geometria. Então, nós vamos com geometria espacial agora. O volume de uma esfera inscrita em um cubo com volume 216 centímetros cúbicos é igual a... Então a gente vai imaginar aqui a figura, como sempre, né? Você tem aqui um cubo e você tem aqui uma esfera, né? Vamos considerar uma esfera tangenciando aqui, como ela está inscrita, né? No ponto central de cada face do cubo. E aí, a questão nos fala que o volume desse cubo é 216 centímetros cúbicos, mas a gente sabe que o volume de qualquer cubo é a aresta dele ao cubo. Então isso é 216. Portanto, eu posso extrair a raiz cúbica de 216 para descobrir essa aresta. Isso dá 6, né? Precisava fazer essa contarada toda não, só a fim mesmo de explicar. E aí, gente, eu vou escrever aqui na lateralzinha, né, no caso, em cada aresta, o que ela mede, 6. Então tá aqui, cubo de aresta 6. Outra coisa é o raio, né, dessa esfera. É a única coisa que eu preciso para dar seu volume. Mas aí vamos pensar no seguinte. Ora, se esse ponto da superfície esférica toca, né, o baricentro do quadrado, que é a face de cada cubo, né, quadrada, então o diâmetro da esfera é a aresta do quadrado, né, é a aresta de uma face. Portanto, isso aqui é metade, 3. Se é 3, o raio da esfera é 3. Então, o volume, né, dessa esfera é π, 4/3 de π, né, 4/3 de π, R3. Esse é o volume de uma esfera qualquer. Então, isso aqui vai ser 4/3 de π 3 ao cubo. E aí, para não fazer muita conta, a gente pode lembrar que esse 3 ao cubo nada mais é do que 3 vezes 3 vezes 3. Então, posso tomar um deles e dividir por 3. Então, fico só com 3 ao quadrado, né? E aí, eu vou ficar com 4π vezes 3 ao quadrado, 9. Ok? E 4 vezes 9 dá 36. Π. Centímetros cúbicos também. É um volume, né? Então, a alternativa correta é o item B. Agora nós vamos para uma questão bem interessante. Ela diz assim, na figura abaixo, a equação da circunferência é x² mais y² igual a 3. E a reta suporte do segmento MN tem o coeficiente angular igual a raiz quadrada de 3. O volume do sólido gerado pela rotação do trapézio MNPO em relação ao eixo Y é... Então, eu vejo 3 maneiras de resolver essa questão. Pode ser cálculo diferencial, pode ser usando álgebra, né, com geometria, e pode ser trigonometria, né, usando um pouquinho de geometria analítica. Então, vou fazer da maneira mais simples, tá? E para isso, eu já vou dizer a resposta. A resposta é essa aqui, ó. Letra B. 21π/8. E vamos ver se a gente chega lá. Então, tá aí a figura reproduzida, tá? Essa é a figura, né? Eu fiz a figura aí um pouquinho menos poluída, tá certo? E aí, gente, nós vamos pensar da seguinte maneira. Tá aqui, circunferência, a reta suporte, né, do segmento MN. E essa figura aqui, ó, MNPO, é o trapézio retângulo, tá? Que eu vou girar em torno do eixo Y. E quando eu giro, imagine você girando isso aqui. O que vai formar? Né? Vai formar essa figura aqui, ó. Tá vendo? Que é um tronco de cone, tá certo?
E aí a questão ela é bem clara quando ela fala que a equação da circunferência é x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 3. Né? O que isso significa? Isso significa que eu tenho um centro no 0, 0. Tá? Centro no 0, 0. E tenho raio, raiz quadrada de 3. Não é assim na geometria analítica? Pronto, então eu já fico sabendo, né, de antemão, que esse comprimentozinho aqui, ó, todo esse comprimento é a raiz quadrada de 3. É o raio, tá? Beleza, o raio da base, né, desse círculo que compõe a base do tronco do cone. E o que eu preciso para calcular esse volume, né, gente? Eu preciso de 3 coisas. Da altura do cone, eu não tenho. Do raio da base, o Rzão, agora eu tenho. E eu preciso do Rzinho, que é o raio da base superior desse tronco de cone, que eu não tenho. Tá bom? Preciso dessas 3 coisas para usar a fórmula. Então, vamos atrás da altura e do Rzinho, tá bom? Bem, a primeira coisa que se deve pensar é o seguinte, ele fala no coeficiente angular. Então, ó, se eu tomo aqui esse ângulo, né, em sentido anti-horário, sempre no sentido do eixo x para a reta, né, que é o coeficiente angular, que no caso é a inclinação da reta, tá? O ângulo é essa inclinação. Então, esse coeficiente angular ele é dado pela tangente dessa inclinação, desse ângulo aqui, né? E a questão fala que é raiz de 3, inclusive, o coeficiente angular. Então, eu só preciso me perguntar qual é o ângulo cuja tangente é a raiz quadrada de 3. E nessa situação dessa reta, esse ângulo, ele é até tabelado, né? É o ângulo de 60 graus. Tá? Pronto. Então, para que isso vai servir? Porque repara o seguinte, se eu tenho, né, esse ângulo de 60 graus e traço esse outro segmento aqui, que vai do centro até o ponto P, que é um ponto da periferia aí, né, no caso da circunferência, eu tenho essas medidas iguais, porque são raios, né? Isso aqui é um raio, isso aqui é outro raio. Ó, vamos supor que aqui seja o ponto 0, 0, ponto O. OM, ON são raios. Então, como eu tenho 2 lados iguais no triângulo OMN, então esse ângulo aqui, ó, ele deve ser também de 60 graus, porque os ângulos da base de um triângulo isósceles é 60 graus. Perdão, são iguais. E nesse caso, iguais a 60 graus. Mas aí, todo triângulo, né, a soma dos ângulos internos resulta em 180 graus. Então, significa que esse ângulozinho é o que falta para 180. Poxa, mas eu tenho 120. Então, está faltando mais 60 graus. E aí eu chego à conclusão que esse triângulo OMN é um triângulo equilátero. E para que serve essa informação? Ora, bem aqui, ó, eu tenho mais um ângulo, tá vendo? E ele completa esse ângulo aqui, ó, MOP, que é um ângulo reto. É o cruzamento dos eixos, né, gente? Então, esse ângulo aqui, facilmente, eu encontro 30 graus. Tenho 60, então esse aqui, eu vou colocar aqui fora, tá? Para não atrapalhar, é 30 graus. Muito bem. Ora, mas vejam só, se eu tenho esse ângulo de 30, fica fácil eu encontrar a altura, né? Porque esse valor bem aqui assim, ó, é a raiz quadrada de 3. Isso aqui é a raiz quadrada de 3. É um raio também, né? Então, eu posso aplicar aí uma relação trigonométrica. Não só uma, 2, né? Para achar também esse Rzinho aqui. Posso aplicar. Posso aplicar seno, posso aplicar cosseno, né? Se eu quiser. Mas aí, eu não vou fazer isso não para encontrar o Rzinho. Porque repara bem, ó, se eu traço esse segmento verde, note que em relação ao triângulo equilátero, ele é a altura do triângulo equilátero. Ele não é só a altura, ele é também bissetriz do ângulo N, MNO, como ele é mediana. Então, se ele é mediana, significa dizer que esse segmentozinho aqui, OM, é dividido em 2 de mesmo comprimento. Então, esse segmento, deixa eu colocar só uma bolinha, pronto, para não confundir com esses 2 tracinhos aí, é igual a esse. Então significa, professor, que é a metade de raiz de 3. E note
que esse segmento aqui é exatamente, ó, o raio menor. Então, é raiz de 3 sobre 2. Confere? E aí só me falta a altura. Vou escrever aqui, raiz de 3 sobre 2. Só falta a altura. E para a altura, gente, eu posso aqui aplicar um cosseno. Posso aplicar um seno de 30 graus, né? Então, vou aplicar aqui um seno. Seno de 30 graus vai ser, ó, olhando para o triângulo ONP, tá? Esse triângulo retângulo aqui, ó. Certo? Então, vai ser cateto oposto. Ah, aliás, não vai dar certo o seno, porque eu tenho as duas medidas. Vamos aplicar um cosseno, tá? Cosseno de 30 graus, porque eu tenho que envolver a altura, tá certo? Então, cosseno. Então, cosseno de 30 graus, a gente sabe que é raiz de 3 sobre 2. E isso é a medida do cateto adjacente, que é a altura que eu desejo, dividido pela hipotenusa, que é a raiz de 3, é um raio, né, ali. Então, eu tenho que H vai ser, ó, raiz de 3 vezes raiz de 3, que é 3, sobre 2. Muito bem, então, acabei de descobrir também essa altura aqui. Vou escrever aqui, 3 sobre a raiz quadrada de 2. Bem, como eu tenho agora as 3 medidas desejadas, eu vou para a fórmula, né? Ele quer o volume do tronco. Então, o volume do tronco é dado por altura dividido por 3, que multiplica a área da base maior, mais a raiz quadrada do produto dessa área da base maior pela base menor, que são 2 circunferências, né? Perdão, 2 círculos, mais a área da base menor. Pronto, por isso que eu precisava de todos esses elementos. Ora, mas a altura a gente descobriu que é 3 sobre 2. Né? Então, aqui fica 3 sobre 2 dividido por 3 da fórmula. A área da base maior, que é um círculo, eu só preciso do raio. Então, o raio aqui é raiz de 3 ao quadrado. Mais, ora, a mesma coisa, raiz de 3 ao quadrado vai dar 3, né? Multiplica π. É essa a área da base maior. Vezes, agora vamos para a área da base menor, é a raiz de 3 sobre 2 ao quadrado vezes π, né? Então, isso aqui é 3π sobre 4. Concorda que é a área da base menor mais, né, a área da base menor, que é 3π sobre 4. A gente pode até já escrever aqui, né, gente? 3π. Pronto. Raiz quadrada de 3 ao quadrado é 3 vezes π. E aí nós temos 3 meios dividido por 3. Isso aqui, ó, repete 3 meios, multiplica por 1/3. Né? Assim, ó, 3 meios vezes 1/3. Repete a primeira fração, multiplica pela inversa da segunda, ó, sobra só 1 meio. Concordam? Deixa eu apagar isso. Bem, então, a gente vai ter 3π, né, que soma. Ora, 3 vezes 3 dá 9, raiz quadrada 3. Π vezes π dá π ao quadrado, raiz quadrada π. Raiz quadrada de 4, 2. Tá? Mais, repete aqui, 3/4 de π. Então, a gente só precisa somar o que está aqui dentro. Né? Cadê o espaço? Então, eu vou terminar aqui, tá, pessoal? Terminar aqui, tudo bem? Então, nosso volume, ele vai ser, ó. Repare que eu posso multiplicar todo mundo aqui por 4. Ainda considerando 4, tá? Porque eu estou fazendo aqui como se fosse uma soma de frações, assim, usando MMC, por exemplo. Então, isso aqui vai dar 1 meio. Então, isso aqui vai ser 4 vezes 3, 12, π. 4 dividido por 2 dá 2 vezes 3, 6π. 4 dividido por 4 dá 1 vezes 3π, 3π. Mas eu ainda estou com tudo isso dividido por 4, tá? Você soma frações aí do jeito que você quiser, né? Desde que esteja corretinho. Então, isso aqui vai ser, ó, 12, 18, 21. Então, isso aqui é vezes 21 π sobre 4. E aí, o volume vai ser exatamente 1 vezes 21π, 21π. Dividido, né, por 2 vezes 4. E quanto é 2 vezes 4, né?
2 vezes 4 é 8. Então, vamos escrever o 8 aqui. E aí está, gente, o volume desejado desse sólido, né? Sólido geométrico, formado pela rotação do trapézio que aí está, né, em torno do eixo Y, que se tornou um tronco de cone, tá? Questão muitíssimo bacana. Espero que vocês tenham gostado da solução e até o próximo vídeo.